Bom dia, turma! Beijo, beijo, beijo para todos. Vamos para mais uma aula. Então, olha só, a aula de hoje iremos utilizar livro de geografia, livro de língua portuguesa e caderno de língua portuguesa, tá legal? 3 itenzinhos aí. Eu tenho observado aí que vocês estão bem aceleradinhos, então vamos dar uma acelerada também nos conteúdos da nossa aula, tá legal? Bom, então vamos lá. Primeiro vamos começar por língua portuguesa. A Tia Aline colocou ali geografia e coisa, mas vamos primeiro por língua portuguesa, tá? Bom, no livro de língua portuguesa, primeiro vocês irão abrir na página 157, porque somente essa página só, tá? Só 157. E não é toda a página 157 não, tá legal? Nós vamos só ter um período aí uma parte da página. Então, qual será o assunto de hoje? Preposição. Preposição, pessoal, são palavrinhas muito importantes que fazem ligações aí em uma frase, tá? E assim, vocês utilizam preposição diariamente, sempre, cotidianamente nas frases, né? Da forma que vocês falam, se expressam, escrevem, enfim. Bom, e aí no livro está dizendo assim, preposição 1. Leia este texto extraído do primeiro e-mail que você leu, foi do textozinho lá de trás. Adorei receber a tua mensagem, já tô com saudades. Bom, qual palavra está entre tô e saudades? Circule. Então, vocês vão ler aí e vão circular a palavrinha que está entre tô e saudades aí, tá bom? Não vou dizer não, vocês vão circular aí, vão procurar e vão circular. Agora leia esta frase. Érica recebeu um e-mail de Mônica com boas notícias. As palavras de e com são preposições. Preposição é o que a Tia Aline também colocou aqui, ó. É uma palavra invariável que liga, que faz a ligação, tá? Outras palavras. E aqui também está dizendo a mesma coisa. É uma palavra invariável que liga duas outras palavras. E aí vem aqui, veja o quadro de preposições, porque nós temos aqui um quadro de preposições essenciais, tá? Existem só as essenciais, Charine? Não. Existem também as acidentais, sendo que aqui no quinto ano, tá, nós veremos somente as preposições essenciais, que são elas. E aí vocês têm que gravar, tá, pessoal? As preposições. A, após, com, de, em, para, perante, sem, sobre, ante, até, contra, desde, entre, per, por, sob e trás. Então, essas aqui são as preposições essenciais, tá? Aquelas preposiçõezinhas que fazem ligações na frase, né? De uma palavra a outra. Quando eu coloco aqui, Joana gosta de dançar. Percebam que esse de aqui é uma preposição. Essa preposição aqui ela é importante para ligar essa palavrinha a outra? Sim, ela é muito importante. Se eu tirasse ela, a frase teria sentido? Vamos ver. Joana gosta de dançar. Não teria sentido. Então, por isso a importância das preposições, para fazer a ligação de uma palavra a outra aqui, tá legal? Ela se encaixa direitinho para a frase poder ter uma coerência, né? Uma harmonia aí, tá? Então, preposições, tá? São palavrinhas invariáveis que ligam uma a outra, tá? E o que vocês precisam fazer é gravar, decorar essas preposiçõezinhas aí, tá legal? Bom, e aí, de acordo com esse assunto de preposições, nós iremos parar aí até as preposições essenciais. Na parte de baixo, da página 157, nós ainda não veremos não, tá? Isso aí a gente vai deixar para uma próxima aula. E aí, o que a Tia Aline fez? A Tia Aline já digitou lá, bonitinho, já separou uma atividade relacionada a preposições para vocês estarem copiando no caderno de língua portuguesa, tá legal? Bom, e aí saindo do livro de língua portuguesa, indo para o livro de geografia, tá? Vocês vão abrir o livro de geografia na página 218, tá? Para a gente poder fazer o quê? Para a gente dar continuidade à região o quê? A região Nordeste, ok? Essa região aqui onde contém um grande número de estados, né? Uma região bem extensa em quantidade de estados. E aí hoje nós iremos falar sobre o quê? Sobre os aspectos naturais da região Nordeste, né? Iremos falar mais dos aspectos naturais. Vegetação, rios, né? Itens muito importantes nesta região.
Então vamos lá. A região Nordeste apresenta tipos muito diferentes de clima e de vegetação, além de diversos relevos e solos. Entre os rios que percorrem a região Nordeste, podemos citar o Rio São Francisco, que é um rio muito importante, pessoal, tá? O Paraíba, o Mearim, o Pindaré, o Itapecuru e o Gurupi. Então, assim, são rios, né, muito importantes da região Nordeste. E aqui ao lado temos uma imagem do Rio São Francisco, na divisa entre Alagoas e Sergipe, tá? É uma imagem de 2016. Bom, então vamos lá, vamos ver aqui o que ele fala sobre o Rio São Francisco, tá? O Rio São Francisco é a maior fonte de água perene na região Nordeste. Perene aí, pessoal, quer dizer permanente, eterno, tá? Ele é o único rio que atravessa o sertão sem secar. Olha só que importante, hein? Por isso é chamado de rio permanente, ou seja, ele não seca, graças a Deus, né? É um rio aí perene, tá? Os rios do sertão, em sua maioria, porque quando você fala de sertão, você lembra de quê? De seca, né? De um clima muito seco, de um lugar seco, onde não possui muita água, né? Os rios do sertão, em sua maioria, são chamados de temporários, pois ficam sem água nos tempos mais secos. Então, é isso aqui, ó. Então, existe uma diferença do permanente, né? Que é aquele rio que eterno, que permanece sempre com água durante todos os períodos do ano. E temos também os temporários, que são aqueles que chegam uma época do ano, né? Numa época de muito calor, muito quente. O que acontece? Esses rios, o quê? Esses rios ficam o quê? Sem água, eles ficam secos, tá? O Velho Chico, como é chamado o Rio São Francisco, né? Porque é um apelido aí que o Rio São Francisco tem, o Velho Chico. Nasce no estado de Minas Gerais, no estado da região sudeste, e desemboca no Oceano Atlântico, entre os estados de Alagoas e Sergipe. E em alguns trechos, a navegação é intensa. Então, olha só. Então, esse rio, ele nasce aqui, ó, em Minas, né? Na nossa região sudeste, certo? E aí ele vem perando aqui, ó, vem subindo, né? Um pouquinho, e aí vem vindo aqui, ó, entre esses estados aqui, ó, do Recife e Alagoas, não é isso que o livro diz aqui? Isso é Alagoas e Sergipe, perdão. Alagoas e Sergipe, aqui, né? Então ele vem subindo aqui, nasce uma região e vai-se para outra, certo? Bom, o Rio Paraíba também é muito importante para a região Nordeste. Bom, então, além do Rio São Francisco, né, nós temos também o Rio Paraíba, que também é muito importante para essa região. Ele banha os estados do Piauí e do Maranhão e é chamado carinhosamente de Velho Monge. Navegável, né, porque existem embarcações, em toda a sua extensão. Ele abriga a usina hidrelétrica de Boa Esperança, no estado do Piauí. Ao longo do rio também se desenvolvem atividades pesqueiras. Ou seja, né, além de ser navegável, é muito importante também para quê? Para aquela população próxima ali, né, para que possa estar praticando o quê? A pesca, né? Então, assim, ajuda muito também nos setores econômicos aí do local. Antes de desaguar no oceano, o rio forma um delta, ou seja, se ramifica, formando uma área cheia de pequenos rios e ilhas, o que estimula o turismo da região. Então, se vocês observarem a imagem que vocês têm no livro, está mostrando isso aí, né? A formação da delta no Rio Paraíba, né? Essas bolsas aí, né? Que ficam parecendo o quê? Rios, né? Ilhazinhas aí. É uma imagem bem bacana aí, onde tem canoas, né? No livro de vocês vão estar observando melhor, porque tem uma imagem maior. O livro da Tia Aline tem uma imagem muito pequena, tá? Então, assim, aqui está mostrando essa paisagem aí, tá? Do rio. Bom, e aí, na página 219, dando continuação aí. Como se trata de um rio de planalto, né? Ou seja, tem áreas planas, mas porém altas, né? Planalto aí. O São Francisco possui cachoeiras e quedas d'água, que são utilizadas para a produção também de energia elétrica, por meio de usinas como de Paulo Afonso, na Bahia, e de Três Marias, em Minas Gerais, que é da região sudeste. Então, aqui mostra-se, né, a água do rio, né, do Rio São Francisco, aí no caso, sendo utilizado também, né, para a usina hidrelétrica, ou seja, para gerar energia, né, pessoal?
E aí, além desses rios, nós temos o que também? Nós temos a vegetação dessa região, que é a caatinga, tá? Essa é a vegetação típica do sertão nordestino. Então, a caatinga, assim, é aquele tipo de vegetação de climas bem secos, né? É formado por arbustos que se entrelaçam com vários tipos de cacto e outras plantas com espinhos, né? Então, assim, é um tipo de vegetação que mostra muito o quê? Muitos cactos, né? São aquelas plantas que gostam de muito sol. As folhas espinhosas são uma defesa das plantas contra a seca. Elas ajudam a reter a água necessária para a sobrevivência. Algumas plantas conservam água em seu interior e servem de alimento para os animais, porque tem animais que às vezes percorrem por essas vegetações, né, e mordem, né, e ali dentro eles encontram o quê? Encontram água, né? Por quê? Porque elas conservam águas em seu interior. Durante o período de seca, predominam na caatinga as cores marrom e cinza, ou seja, quando está aquele período muito quente, né, muito seco, as cores que aparecem muito são marrom e cinza, como mostra essa imagem aqui que está no livro de vocês, a imagem de cima. Mas, assim que as chuvas começam a cair, o verde prevalece, né? Porque aí já está sendo demonstrado aqui embaixo, na imagem abaixo, ok? Então, observem bem as imagens, tá, pessoal? Bom, página 220. E aí, na página 220, já traz o assunto da transposição do Rio São Francisco. Tá? Isso aqui é uma obra muito importante do Rio São Francisco, tá legal? A transposição. Então, olha só, vejam bem. No ano de 2007, o governo federal, né, que é aquele governo lá de Brasília lá, tá, iniciou um projeto de transposição do Rio São Francisco. O projeto prevê a construção de imensos canais para ligar o São Francisco a outros rios menores da região semiárida do Nordeste. O objetivo dessas obras é desviar parte da água do Rio São Francisco para abastecer os rios temporários e açudes do sertão e, desse modo, minimizar os graves problemas que a região enfrenta com a falta de água. Porque, olha só, pessoal, a região Nordeste é uma região, assim, onde se tem muita seca, né, muita falta de água. E aí, como a Tia Aline leu lá atrás, né, que a Tia Aline falou aqui dos rios permanentes e dos rios temporários, lembram disso? Os rios permanentes são aqueles que são as águas do Rio São Francisco, elas não secam, elas têm água durante todo o período do ano, né? Seja quando está muito calor, quando está frio. Graças a Deus a água do Rio São Francisco não seca. Mas existem aqueles rios temporários que, devido ao grande calor, eles secam. E aí, ocorrendo essa obra aqui do governo, né, da transposição, o que iria acontecer? Iria minimizar esse problema aí da falta de água, né? Então, assim, após muitos anos sendo construídos canais, começaram a funcionar em 2017. O projeto tem 2 eixos, norte e leste, cada um deles dirigido a uma grande área do semiárido nordestino, como é possível observar o mapa abaixo. Ou seja, essa transposição aqui iria o quê? Jogar a água do Rio São Francisco, que nunca seca, para outros rios temporários, tá? E aí isso evitaria o quê? Evitaria uma seca, tá legal? Então, com a construção desses canais, estima-se que milhares de habitantes dos municípios de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará sejam beneficiados. Então, aqui embaixo vocês irão observar essa obra da transposição do Rio São Francisco. Isso aqui é uma imagem de 2018. Sendo que nós hoje estamos em 2020. Essa obra já se estendeu mais ainda, tá legal? Já houve-se uma mudança nessa obra da transposição aí do Rio São Francisco, tá? Para uma melhora para aquele povo que mora lá na região Nordeste, tá? Bom, e aí na página 221 tem um texto aqui sobre o Saiba Mais, tá? Que vocês vão fazer essa leitura, a Tia Aline não vai ler, tá? Fala-se sobre um local muito importante chamado Chapada Diamantina, tá? É um texto que vem falando muito sobre como esse lugar é protegido, né? Pelo governo de lá. É um local, assim, muito bonito, tá? Onde existe a procura de muitos turistas, tá? Para poder fazer a sondagem, né? Fazer trilhas, né? Nesses locais, nesse local aqui, assim, é um local muito, muito cobiçado, vamos dizer assim, por turistas, tá legal? Então, assim, eu quero que vocês façam a leitura desse texto aqui da Chapada Diamantina, tá? Bom, e aí na página 222 e 223, existe o quê? Existe alguns exercícios de acordo
com essa etapa aqui da qual a tia Aline acabou de explicar, acabou de ler para vocês também, tá? Então, assim, vocês vão estar lendo, tá? É um exercício bem tranquilo, tá? Onde possui mapas. Observem bastante os mapas, observem bastante as legendas que o mapa traz, tá? Para poderem o quê? Para poderem estar respondendo essas duas atividades aqui, atividade 1 e atividade 2. São duas atividades que falam somente sobre essa região Nordeste aí, tá legal? Então, assim, leiam com muita atenção, tá? Para poder estarem respondendo tanto essas atividades aqui do livro de Geografia, como também do caderno de Língua Portuguesa, tá bom? Qualquer dúvida, a tia Aline está no grupo, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.